Conto um Conto apresenta Contos da Quaresma, uma viagem aos dias proibidos. O que você sabe sobre a origem de tudo? Você estava lá? Você pode negar o que o livro dos quatro revelará em suas páginas? Pode pelo menos afirmar? Como lidar com um poder tão devastador? Um livro que, se lido, pode trazer à tona antigos pesadelos silenciados. A vida de Reinaldo e de outros desafortunados como ele mudará completamente quando entrarem em contato com este simples artefato, aparentemente um livro, mas que em sua essência manifesta ecos de épocas tão distantes e sombrias que podem conduzir aqueles que lê-los à loucura. Olha, esqueça todas as perguntas sem respostas que a humanidade vem se fazendo há séculos e faça uma única pergunta a si mesmo: o que é o livro dos quatro? Esse texto foi escrito por Anderson R.R., o autor do conto que eu vou narrar hoje. Mas se trata do livro dos quatro. Ele está na pré-venda, na editora Flive. Eu vou deixar o link aqui e posso lhe garantir, é uma ótima leitura. Então, caso você goste desse conto e queira ajudar esse escritor brazuca a levar a literatura para mais pessoas, entre no site abaixo e garanta já o seu livro dos quatro. São 400 páginas muito impressionantes. Conto um Conto apresenta de Anderson Roberto do Rosário, ou Anderson R.R. O Chapéu. Narração Marcelo Fávaro. Ontem eu comprei um chapéu, mas que tolice. Hoje ninguém mais usa chapéus. E o pior é que eu nem sei por que eu o comprei. Eu não preciso de chapéus. Eu não tenho o hábito de cobrir a cabeça com qualquer acessório. Mas o chapéu falou comigo quando eu passava pela vitrine. Ele falou e eu pude ouvir. Eu sei que vocês vão me achar um louco. Eu acharia. Chapéus não falam, é claro que não. Mas se eu digo que o chapéu assobiou e fez um estampido alto, é porque eu quero que acreditem em mim. Todavia, relendo essas palavras, tenho pena do idiota que num futuro insondável, em que não existia sequer a poeira dos meus ossos, vier a pegar esse diário, abri-lo e ler as maluquices que aqui estão escritas. Passei a usar o chapéu diariamente, e o hábito criou raízes profundas e começou a me incomodar. Sentia-me mal quando não usava o chapéu. Ao dormir, ao tomar banho, vejam, era como se me arrancassem o coração e, consequentemente, a minha vida fosse se esvaindo numa contagem regressiva até que o depositasse novamente à minha cabeça. Meus amigos faziam piadas, riam, tentavam me dissuadir a parar de usá-lo, mas com o tempo, quando perceberam que eu não mudaria de ideia, pararam com as piadas. E digo que pararam até de se importar, de me chatear com isso. Assim como acontecia comigo, o chapéu também só se articulava e ganhava vida quando eu o usava. Diferente de quando o vi na vitrine, sem um possuidor. Mas não me atentei para isso na hora. Escutava-o o tempo todo.
dizia-me coisas de chapéus, que são sobre o clima, se vai chover ou fazer sol, e também coisas sobre os filósofos e sobre os pensamentos das pessoas. Sim, os pensamentos. Isso é curioso e rende boas risadas. O chapéu lia os pensamentos das pessoas que também usassem chapéus. Foi por isso que eu comecei a frequentar lugares onde as pessoas eram cobertas por eles. Tinha uma praça central onde os aposentados iam jogar dominó aos domingos, e também a igreja, e os bingos. Eu não posso esquecer dos bingos. Mas eu não me divertia com tais pensamentos. Eram tediosos e quase sempre eram sobre netos, animais de estimação e plantas. Mimar os primeiros, alimentar os segundos e regar os terceiros. De modo que isso também passou logo e o tédio da vida voltou. Sem nenhuma emoção nova, a não ser escutar os relatos do chapéu sobre algumas honoráveis cabeças as quais ele cobriu. Relatou-me então o chapéu, certa noite, sobre isso. Um assassinato. Ele, que nunca mencionou episódios atrozes que o envolvessem, agora resolveu entrar nessa questão, vejam. Quem sabe percebesse meu tédio e as horas que passavam devagar em sua companhia? Se invenções suas ou não, eu não sei. Mas esse chapéu, segundo o seu próprio relato, andou na cabeça de um pistoleiro mexicano do século XIX. O pistoleiro, matou 13 índios, 9 norte-americanos e 2 cavalos. Era um ladrão, procurado em 5 estados e que sempre conseguia escapar. Noutra história, o presunçoso chapéu contou-me que adonou a cabeça de um oficial da cavalaria do exército japonês e que este apaixonou-se por uma geisha e a raptou da casa em que esta trabalhava, acordando de manhã na cabana para onde a levara. Surpreendido com a sua própria arma apontada para si e a sua amada usando o seu chapéu, com um sorriso diabólico no rosto, foi a última coisa que ele viu na vida. E também me contou esta sobre este inglesinho morador de rua que roubou o chapéu de um mendigo e passou a matar e roubar mendigos desde então. Tiveram tantas outras histórias. E essa reflexão pertinente que agora me afligia, de que também eu me tornaria um assassino, como todos os outros que usaram o chapéu antes de mim. Foi uma resolução firme que eu tomei ao lançar longe o chapéu, que ficou caído num canto do quarto. Eu não poderia deixar que um acessório da indumentária humana fosse o responsável pelas minhas ações. Ou pior, aceitar que esses pensamentos transtornados que passaram a ocupar o meu cérebro enfermo me induzissem a acreditar que tal objeto fosse a ignição que acionasse um instinto assassino que de outro modo residiria adormecido para sempre em mim. Por outro lado, as coisas começaram a mudar para melhor depois que eu abandonei o uso do chapéu. Meu convívio social evoluiu e meus modos acabrunhados e aspecto apático completamente se transformaram. E esse novo comportamento, que afastava os antigos amigos, aproximava novos. Essa extravagância e um vocabulário às vezes ofensivo, portentoso, fizeram-me aproximar das mesmas pessoas às quais eu sempre senti indiferença e insegurança. Foi numa festa onde minhas novas aptidões de figurão popular puderam ser colocadas em prática e pela primeira vez, sem gaguejar ou trocar as palavras, tive uma conversa agradável com o gênero oposto. Chamava-se Albertina, mas todos a chamavam de Tina, perita na arte da fanfarronice, esta que eu estava ainda em lua de mel.
grosseira, com gestos bruscos e palavreado obsceno. Só eu é que estou achando essa festa um saco, disse ela ao sentar-se na minha frente, virando ao contrário a cadeira em que se sentara. Eu sempre acho um saco festa de figurões da alta sociedade. Eles tomam champanhe e conversam sobre coisas que só eles acham inteligentes o suficiente para entenderem, mas não passam de observações maçantes de como os pós-modernistas são incompreendidos pela grande massa, por exemplo. Ela disse e deu um sorriso, pegando uma taça de champanhe da bandeja do garçom que passava. Você parece legal. O que faz num lugar como esse? Sei lá, vim com um amigo. Nunca tinha vindo em festas assim. Fiquei curioso. Saber o que acontece. Entende? Comecei a ficar mais à vontade com ela. Seus modos que antes me chocavam, agora me faziam rir. Não haveria outra forma de acabar aquela noite sem ela na cama. E foram momentos quentes e inesquecíveis. Eu me apaixonei por ela naquela noite. E foi uma grande burrice. O oficial japonês passou a apoderar-se dos meus sonhos e todas as noites me fazia companhia, fazendo-me muito mal e causando aversão à Tina, que ao mesmo tempo eu amava com todas as forças e da qual eu relutava em me afastar. Ela só não pode encontrar o chapéu, nunca. Eu não posso vacilar. Tudo vai ficar bem. Eu não terei o mesmo fim que ele. Foi burro. Em algum momento descobriu sobre o chapéu e deixou-o de bobeira em casa, sabendo do risco. O tempo passava e nossos encontros eram diários. Eu parecia um adolescente apaixonado. Tinha encontrado a felicidade, o amor, mas o chapéu, que é traiçoeiro e não perdoa ninguém, começou a impor suas vontades e pensamentos sujos, como se fosse um diabinho no ombro esquerdo. Ela quer lhe roubar. Não te ama, só quer ser bancada por você. Não me admira se um dia você ter uma surpresa. O amante dela lhe rouba ou te mata. Ela não presta. Ela não presta. E o burro é você. Sempre foi. Tudo isso, junto com algumas atitudes verdadeiramente suspeitas dela, fizeram com que eu passasse a duvidar da sua conduta e de suas intenções. Passei a segui-la e descobri que de fato ela tinha um amante. E eles se encontravam todos os dias. Disposto a matá-la, esperei-a em casa um dia. Ela demorou mais do que o normal. E então eu não a segui. Nem precisava, pois sabia agora onde ela estava e com quem. Quando a minha amada abriu a porta e me encontrou em pé ao lado da cama, com a arma apontada para a cabeça dela, segurava uma cesta com frutas e uma garrafa de vinho. Deixou cair ao me ver, assim como uma lágrima. Ela não falou nada, nem teve qualquer reação também. Só ficou ali parada. E depois de um tempo sem decidir se atirava ou não, eu também comecei a chorar. Inconformado com o que o chapéu me levaria a fazer, eu o arranquei da cabeça e joguei bem longe. Ele caiu na cama e eu atirei nele. Sim, eu atirei no chapéu. Um tiro que atravessou aquele pedaço demoníaco de merda. E eu caí. A vista ficou turva e minhas forças se extinguiram. Disseram que eu acordei do coma por milagre. Se passou um ano desde aquele episódio em que, atirando no chapéu, a minha própria cabeça recebeu o tiro. Foi o que a enfermeira me disse. Tina, segundo a mesma enfermeira, permaneceu do meu lado durante 3 meses. Todos os dias ela ia e voltava. Às vezes passava a noite. Aquela mulher que eu julguei que tramava contra mim, talvez só tivesse o pecado da promiscuidade, mas me queria bem.
Graça, a enfermeira, me encantava com sua presença. Passávamos muito tempo juntos, afinal. E ela também apreciava minha companhia. Me contou ainda sobre Tina, que no dia em que fomos atendidos no hospital, ela estava descontrolada, dizendo para todos a louca história que eu tinha tirado no chapéu. Mas que o tiro também acertara minha cabeça, como se 2 balas ao mesmo tempo fossem disparadas. Ela foi presa preventivamente, mas logo foi solta. Os peritos concluíram que o tiro não poderia ser disparado por ela da posição em que estava. E logo após o disparo, pelo que a enfermeira disse, um bando de curiosos cercou a casa e chamou a polícia e a ambulância. E ficaram por ali, na precaução. O fato é que não se podia provar que Tina atirara em mim. Assim como também não se podia, diante de todas as evidências, afirmar que eu atirei em mim. O caso foi encerrado sem ser concluído, e até hoje algumas pessoas falam sobre isso. Hoje eu caminhei. Pela primeira vez levantei da cama. Olhei pela janela e vi um homem pedindo um táxi. Antes que ele entrasse, eu reparei no chapéu que usava. E ouvi de novo aquele assovio horripilante que me alertou para o futuro desgraçado de mais um coitado amante de chapéus. Anderson Roberto do Rosário. Anderson R.R. Lembrando que o livro dos 4 está na sua pré-venda, disponível no link abaixo. Muito obrigado e até a próxima.